meu povo! E aí, meu segundo ano, segunda série, né? Segunda série. Meus chuchuzinhos, tchutchuquinhos, né? Meus beberes. E são os mais diversos adjetivos que eu dou a vocês em todas as nossas aulas, né? Enfim, tô aqui falando para que vocês não esqueçam desses adjetivos, tá? Para que na volta a gente possa eu falar e vocês, ai, professora, que saudade. Que bom. Eu sei que vocês estão sentindo a minha falta, porque eu também tô sentindo a falta de vocês. Ó, vamos lá? E aí, como é que vocês estão? Estudaram muito durante a semana? Eu espero que sim, tá? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e porque vocês já viram o nome, né? Conectivos, conjunções e preposições. Aí já está dando uma dica de como serão os nossos conteúdos de agora em diante, tá? Mas hoje é bem simplesinho. A gente vai relembrar o que são as conjunções, as funções delas e as preposições, tá? Meu nome é Camila, brincadeira, eu sei que vocês sabem. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Conjunções e preposições. Primeiro, antes de mais nada, vamos relembrar, vamos aqui puxar da gavetinha lá do primeiro ano, da primeira série, a função dessas duas classes, tá? São classes invariáveis e servem como pontes. Elas ligam ou termos ou orações, tá bom? Então, essa é a função dessas duas classes. Tanto a conjunção como a preposição servem de ponte. Só que uma é de oração e outra é de termos, de palavras, certo? Mas vamos conceituar melhor aqui? Vamos aqui, se liguem. Ó, conectivos. Primeiro conceito, né? São palavras ou expressões que interligam termos, frases, períodos, orações e parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Professora, isso é importante para quê? Pelo amor de Deus. Deixa eu dar um puxão de orelha aqui, tá? Conjunção, gente, preposição, pode parecer uma coisa solta, mas não é. É tão importante, principalmente nas produções de texto, tá? Por quê? Porque são as conjunções, principalmente, obviamente, que vão ligar um termo a outro, uma oração a outra, tá? Um período a outro, um parágrafo. Lembra que a oração, o texto tem que estar costurado? Lembram disso? Então, são os nossos conectivos que fazem essa costura, certo? Ó, o chefe da nação sentiu-se ameaçado. Nós temos uma preposição ligando dois termos. O chefe de onde? Da nação, tá? Eu esperei por você, mas você não veio. Nós temos aqui uma conjunção adversativa, uma conjunção de oposição, né? Eu esperei, mas você não veio. É isso que nós iremos ver hoje. A função, o significado, tá bom? O contexto, certo? Vamos lá? Primeiro vamos para as conjunções. Conjunção, além de ligar palavras ou orações, dá uma direção argumentativa ao texto. Olha aí o que eu falei. E estabelece uma relação semântica entre as orações. Foi o que eu disse. Você está lá produzindo seu texto. Ai, meu Deus, hoje eu tô aqui. Tô dominando o assunto. Massa. Aí você tem 2 parágrafos ali. Só que um parágrafo é oposição a... Um período, na verdade, é oposição a outro. Aí você vai e utiliza uma conjunção de adição. E aí? Seu texto vai ficar extremamente incoerente, sem sentido, porque são ideias opostas que você está adicionando. Como é isso? Então, é importante que vocês firmem, vamos dizer assim, a relação entre as conjunções, principalmente porque vocês vão precisar de mais. Ano que vem é ano de vestibular. Na verdade, esse ano alguns já tentam, né? Já fazem o teste, tem o Enem. Tem os treineiros, né? Aqueles que treinam esse ano. Então, você já tem que, sim, começar a colocar em prática. Ó, imprime uma tabelona lá, ó. Coloca no quarto de vocês, bem bonito assim. E pronto.
E vai lá, todo dia visualizando e vocês vão aprendendo, vão memorizando. Eu sei que vocês fazem isso nas exatas. Faz isso também em gramática. Gramática também é importante, tá? Então vamos lá. As conjunções podem ser coordenativas e subordinativas. Eu quero avisar vocês que esses assuntos aqui, ó, maravilhosos, eu amo esses assuntos, serão vistos nessa unidade ainda. E aí, ó, vocês vão ver, tá? Mas vamos entender aqui o que significa coordenativo e subordinativo. As orações coordenativas são orações que são independentes, tá? Porém, estão no mesmo período. E aí são ligadas por quem? Por uma conjunção coordenada. O mais, o e, o porém, o entretanto. São conjunções coordenadas porque ligam orações independentes. Já as conjunções subordinativas são chamadas assim por quê? Porque ligam orações subordinadas. Como assim, professora? Ligam orações que dependem uma da outra para complementar o seu sentido. Tá certo? Então, vamos lá. Em relação às orações coordenadas, lembrando que isso aqui só é uma pinceladazinha, porque a gente vai se aprofundar mais na frente. Quando a gente for realmente estudar as orações coordenadas, aí a gente vai relembrar de novo isso aqui, tá? Mas vamos lá. Nós temos as conjunções aditivas, de adição, adversativas, o oposto, alternativas, que alternam, né? Nossa, tô parecendo um papagaio repetindo o que eu tô falando. Enfim, antes de passar aqui, ó, e, nem, mas também, tá? Não vou falar disso agora não, depois eu falo. Mas, porém, todavia, adversativa. Alternativa, ou, ora, quer isso, quer aquilo. São conjunções coordenadas, porque unem orações que são independentes, mas estão fazendo parte ali do mesmo período, tá? Vamos ver mais aqui? As conclusivas, que dão ideia de conclusão, logo, portanto... Ah, mas tem um macetezinho, viu? Por quê, professora? Nós temos o pois. Ó, pega essa dica aí, viu? Nós temos o pois aqui e o pois aqui. Nós temos o pois na conclusão e o pois na explicação. Como é que a gente vai fazer essa diferença? Porque às vezes, eu sei que às vezes uma oração tem um contexto ali que você fica meio na dúvida se é uma coisa ou outra, mas tem um macete massa. Ó, sempre que o pois tiver após o verbo, vai ser conclusivo. Ó o exemplo aqui, ó. Ela é cataduvense. Aí vírgula, pois, boa gente. Tá vendo? Verbo, depois do verbo, a conjunção. Então, se esse pois veio depois do verbo, então a função que ele está exercendo é de conclusão. Pega a dica. Pois depois do verbo, conclusão. Agora, se eu tenho pois antes do verbo, aí nós teremos uma explicativa. Olha o exemplo. Ela passou no vestibular, vírgula, pois, ó o verbo, tá vendo? O pois antes do verbo, pois estudou muito. Então, sempre que o pois estiver antes do verbo, explicativo. Se estiver depois, é conclusivo. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Ó, tá vendo aqui? Tem que colocar vírgula, viu? É extremamente importante. Por quê? Porque sempre que você utilizar o pois como explicativo, nós temos que ter uma vírgula aí. Na verdade, nós temos que ter vírgulas ou antes ou depois das conjunções. Mas isso é em outro momento, quando a gente for estudar pontuação, porque nós iremos. Tá bom? Então, com relação às conjunções coordenadas, alguma dúvida? Acho que não, né? Mole, mole. Fácil, fácil. Entenderam? Pegaram essa dica aqui? É importante, porque lá na frente, quando nós formos estudar as orações coordenadas, vocês precisarão aplicar isso aí, beleza? Além das conjunções coordenadas, nós temos as conjunções subordinativas, que indica subordinação, ou seja, vai unir orações dependentes. Uma oração que é principal e a outra que é a subordinada, tá? Ou seja, sem uma dessas orações, o contexto não faz sentido nenhum, tá? Então, os tipos de orações
de conjunções, subordinativas são integrantes, causais, comparativa, concessiva, condicionais. Então, só os exemplos aqui para que vocês possam ver. Eu disse que ele viria. Isso aqui, ó, gente, é uma oração subordinativa, tá? E esse quezinho aqui, ó, é uma conjunção que está integrando, está unindo essas duas orações. Aí as causais, como ela gritou, não disse nada. Comparativa, João teimou como um burro. Tá comparando João com... Concessiva. Vou chamar atenção para o concessivo. O que é uma oração subordinada concessiva? Ou uma conjunção concessiva? É a conjunção que indica uma ideia oposta, tá? Aquilo que foi afirmado anteriormente. Apesar de ter feito sol, eu não saí de casa. Eu poderia ter saído de casa, né? Porque fez sol maravilhoso, lindo. Mas eu não saí. Então, apesar de uma coisa, fiz outra coisa. Beleza? Isso é a concessão. Então, olha o exemplo. Vou ao baile, mesmo que chova. Porque, teoricamente falando, nós ficamos em nossas casinhas, tomando nosso chocolate quente, embrulhado numa coberta, assistindo filme quando tá chovendo, né? Ou não? Mas geralmente é assim, né? Assim, apesar disso, mesmo que chova, a pessoa vai pra boate, vai pro baile, vai pra festa, vai curtir, deixa ela. Entenderam aqui? Condicionais, ideia de condição, de hipótese. Desde que comece, eu cozinharia. Se caso eu comece, então eu cozinho. É a ideia de condição, né? Conformativa, ideia de concordância, de conformidade. Conforme lhe disse, como eu lhe disse, né? Viajarei amanhã. Aí temos as consecutivas, que é a consequência, efeito do que foi expresso. Exemplo, ela comeu tanto que passou mal. Ó, a consequência do que ela fez. Se eu dissesse assim, ela comeu tanto... Faltando alguma coisa aí? Tá vendo? Isso é oração subordinada. Precisa desse complemento para que a oração, para que o período seja entendido por completo. Perceberam? Ou se eu dissesse assim, ó, cadê? Que passou mal. Aí eu assim, como assim? Que passou mal o quê? Tá doida? Precisa, uma oração precisa da outra, porque senão a gente não entende nada. Temporais, indica tempo, né? Mal o filme começara, ela sentiu-se mal. Finais, indica finalidade, afim com a finalidade. Proporcionais, indica proporção, na medida de uma coisa, outra coisa, tá? Um exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Quanto mais economizava, mais sentia prazer. Claro, quem que não... A pessoa que não consegue economizar e vai economizar, eu mesmo não consigo, minha gente, não consigo. Enfim, tá? Preposição, finalizamos lá, conjunção, entenderam? Vocês conseguiram compreender o conceito de conjunção, os tipos de conjunção, a função que ele exerce numa oração? É aquilo ali. Mais na frente a gente vai aprofundar no sentido dos tipos de orações, tá? Agora a gente vai partir para preposição. Preposição também exerce a função de ligar. Só que, ao invés de ligar orações, vai ligar termos, palavras. Preposição não liga oração. Preposição liga termos. Conjunção liga orações. Tá bom? Vamos lá? Conceito. Ligam palavras e orações. Aqui vai depender muito, viu, gente? Eu coloquei sim, mas isso é muito relativo. São casos extremos. A gente vai focar mesmo nos termos das orações que a preposição liga, tá? Isoladamente. Ligam palavras e orações, isoladamente não possuem função sintática. Como assim, professora? Eu não entendi nada. O que quer dizer? O pronome sozinho não tem função nenhuma. O pronome pronome não, gente, preposição. Enfim, a preposição sozinha não vai exercer função nenhuma. Ela precisa ter dois termos para que assim ela possa aplicar, para que assim ela possa exercer a função para a qual ela foi criada, tá? Então, a preposição só exercerá sua função quando tiver os termos para que ela possa ligar um ao outro. Fora isso, ó, é só um de, é só um para,
Não tem função nenhuma, não tem significado. Se eu digo assim, para, sem ser o verbo parar. Se eu digo assim, de, não é uma coisa sem sentido? Pois é, porque eles precisam desses termos para exercer a sua função, tá bom? É isso que isso quer dizer. A função da preposição é subordinar um termo ao outro. Então, é justamente essa função. Por quê? Quando uma palavra precisa de um complemento, e eu falo principalmente de nome, quem é que vai exercer a função de ponte, para ligar o nome ao seu complemento? A preposição. A preposição vai estabelecer essa relação de subordinação entre os termos. Porque, como eu já falei para vocês, mesmo que haja essa necessidade, haverá uma hierarquia. Haverá o termo que subordina e o termo que é subordinado, tá? Por mais que aquele termo seja necessário para o outro, é o outro quem é subordinante, vamos dizer assim, é o outro quem pede, é o outro quem comanda, quem conduz ali o conceito, tá? Então, temos um termo que subordina e um outro que é subordinado. E a ponte será uma preposição. Café com leite, pão de leite, medo de água. Enfim, o chefe da nação sentiu-se ameaçado. Chefe de algum lugar. Então, da nação. Olha a ponte, complemento de chefe. Tá vendo? Isso aqui ligou oração? Não, ligou termos. Perceberam? Com relação à classificação das preposições, nós temos o seguinte. Nós temos as essenciais, as acidentais, que não são tão utilizadas, tá? São, mas não são tanto quanto as outras, que mais utilizamos. E as locuções prepositivas, que são... Vale lembrar o seguinte, locução. O que é uma locução? É quando nós temos mais de uma palavra, tá? Que juntas exercem uma função de uma classe gramatical. Locução adverbial, locução adjetival, locução aditiva, enfim. Então, uma locução é a união entre termos para exercer a função de determinada classe, ok? Exemplos: lutou contra mim, confiava a mim seus segredos, todos comeram, salvo tu. Então, perceberam a função aí da preposição? Ligar termos, exercer essa função de ponte entre um e outro, ok? Bora lá? As relações semânticas. O que é semântica mesmo? Vocês lembram? Semântica, sintática. Semântica vem de sentido, de significado. Então, a gente vai entender essa função semântica das preposições, tá bom? Então, vamos lá. As preposições podem exprimir vários sentidos. Não é apenas, só vou chegar lá e vou juntar um termo com o outro e acabou. Não. Cada termo, cada preposição vai ter um significado, um sentido. E aí a gente vai conhecer aqui alguns. Tenho certeza que vocês só lembravam da tabelinha, né? Ante, após, até, né? Eu tenho certeza disso, que vocês só lembravam disso. Mas vamos lá. Ó, comer um bife a cavalo. Isso é o modo, né? Essa preposição foi utilizada para indicar o tipo de bife que comeu. O preço. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Ó, preço. Cara, tem dinheiro não para isso. Professora, né? Enfim, direção. Atirou-se sobre o herói. Então, percebam, toda preposição vai ter um significado, vai ter um contexto, tá? Você tem um contexto, você vai usar uma preposição adequada àquele contexto. Olha outro exemplo. Foram viajar com os amigos, companhia. Martelava com ferro. Isso aqui é instrumento. Você utilizou uma preposição para indicar um instrumento, a utilização de um instrumento. Procedência, vim de Paris. Professora, eu não sabia que uma preposiçãozinha, que para mim era qualquer, tem um significado assim tão expressivo. Pois é, vocês subestimam demais. Vocês subestimam igual subestimam as interjeções das bichinhas. Eu sempre falo delas, tá? Vamos lá? Assunto.
falou sobre linguística. Então, esse sobre aqui, nessa oração, nesse contexto, vai indicar o assunto. Tempo. Por 10 anos vivi em Londres. E por que voltou? Saudade, né? Enfim. Lugar. Cantava pelos bares da vida. Profundo isso. Posição inferior. O livro estava sob a carteira. Posição superior. O livro estava sobre a carteira. Perceberam os significados, os contextos? Então, você precisa avaliar os contextos nos quais utilizaremos as preposições para assim poder aplicá-lo. Beleza? Coesão e preposição, para a gente finalizar, tá? Então, coesão. O que significa coesão mesmo? Ai, ai. Coesão, gente, é o sentido que o texto, que a expressão, que a palavra quer transmitir, tá? Um texto que é coesivo apresenta elementos de coesão. E a preposição é um elemento de coesão. Vocês perceberam que cada preposição indica um contexto diferente? É por isso que a gente precisa aprender a utilizar, tá? Então aqui, ó, confio em você, regente, regido, tá? Então, essa relação aqui vai ser uma relação de coesão, uma relação que apresentará um sentido para que assim a mensagem, a oração, o período seja entendido. Ficou claro? Eu tenho certeza que sim, ó. Eu entendi. Brincadeira, gente, brincadeira. Quero dizer o seguinte. Eu vou pedir a vocês que façam a atividade do capítulo, tá? Do capítulo 8, certo? E depois disso, é atividade para a sala. A gente vai corrigir essa atividade cara a cara, ao vivo. Não cara a cara, é metaforicamente falando. Ainda não. E aí, nessa aula, a gente vai tirar as dúvidas que vocês tiveram, tá? Eu espero que tenham tido dúvidas mesmo, porque quando a gente tem dúvida, quer dizer que a gente prestou atenção e que a gente aprendeu. Dúvidas só surgem assim. Então, eu espero que vocês tenham muitas dúvidas para que a gente possa tirá-las, tá bom? Eu vou esperar vocês em nossa próxima aula, ok? A nossa próxima aula ao vivo. E aqui, semana que vem, com mais um conteúdo para vocês, meus beberes. Detalhe, comecem a revisar, porque já faremos um teste. Ah, minha professora, oxi nada, é um teste sim. Eu tô até ouvindo vocês falando, ó. Ah, minha professora, já vai fazer um teste, você quer dizer, bem assim que eu tô ouvindo vocês. No mais, um cheirão no cangote de vocês, tá? E aí, a gente se encontra semana que vem. Beijos!